Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Débora e estamos voltando para mais uma aula de História. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o sistema capitalista e as sociedades industriais do século XIX, mas também sobre como que é hoje em dia, né? Porque a gente vive sobre o sistema capitalista, então também somos uma sociedade industrial. E aí, para iniciar essa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre as características do sistema capitalista, né? Sobre o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. O sistema capitalista tem como uma das principais características positivas o estímulo à inovação tecnológica, porque esse sistema ele vai incentivar as novas pesquisas científicas, vai incentivar os processos de industrialização dos países e das sociedades, tá bom? Só que em contrapartida, à medida que ele vai incentivar essas grandes produções, essas inovações, ele vai se tornar negativo por uma coisinha que a gente conhece muito bem, que está ao nosso redor, que é a desigualdade social. E aí, ao longo da aula, a gente vai entender como que isso se dá, por que isso acontece, como que o sistema capitalista ele funciona e de que forma ele vai interferir na sociedade, tá bom? É um sistema que a gente passou a viver desde ali do processo da primeira Revolução Industrial, vocês lembram? E lembrem também que a gente não teve só uma Revolução Industrial, tá bom? A gente vai ter até hoje 3 processos de Revolução Industrial e a terceira é a que a gente vive hoje, desse mundo cheio de tecnologia, que é através dessas inovações que hoje a gente consegue chegar a você, nesse meio de pandemia, de que a gente não pode ir para a escola, enfim, mas vocês conseguem ter acesso à aula por meio dessas inovações tecnológicas, tá bom? E aí, para começar a entender um pouquinho disso, vamos estudar um dos fatores que vai desencadear um pouquinho dessa crise, dessas perguntas sobre se o capitalismo é realmente bom, sobre como que o capitalismo ele funciona na nossa sociedade. E um desses fatores vai ser a desigual relação entre o trabalhador e o patrão. Ou seja, vai se ter uma divergência entre o capital e o trabalho. Essas relações, como que eles coexistem junto, como que eles convivem no dia a dia, professora? E aí eu chamo a atenção de vocês para esses aspectos agora. O trabalhador, ele vai em busca de o quê? De melhores condições salariais e melhores condições de trabalho. A gente já estudou muito sobre as conquistas trabalhistas, vocês lembram? Pois é, os trabalhadores, eles continuam buscando melhores condições de vida por meio de um trabalho, por meio de emprego. Seu papai, a sua mamãe quer melhorar de vida por meio de um trabalho, não é mesmo? E é essa a relação, é esse o papel, né, que o objetivo do trabalhador na sociedade capitalista. Mas o do patrão, qual que é o do patrão? Será que o patrão tem os mesmos objetivos que o trabalhador? Será que ele está interessado na mesma coisa que o funcionário dele? Não. O objetivo do trabalhador vai ser em gerar grandes lucros. Ele quer aumentar as riquezas dele, ele quer ficar cada vez mais rico. Mas ele vai ficar rico à custa de quem? E aí? Do funcionário, né? E para isso ele tem que pagar salários baixos, né? As condições de trabalho vão ser difíceis, então tudo isso que a gente já viu ao longo de muitos anos, né? Desde lá do século XIX, acontece ainda hoje no século XXI. Dessas sociedades industriais, dessas sociedades capitalistas, que tem esse conflito de interesses de que um quer melhorar de vida e o outro quer manter a sua boa condição de vida. Então, para isso vai ter esses conflitos, essas disputas, tá? Um segundo aspecto que a gente vai ver vai ser a devastação da natureza. Professora, como assim a devastação da natureza? Sabe esse planetazão imenso que a gente vive, o planeta Terra? Pois é, nesse processo do sistema capitalista, a gente vai passar por processos de devastação da natureza, porque é da natureza que vem as matérias-primas. Eu trago para vocês uma imagenzinha bem bacana para a gente refletir, acompanhem comigo. Ela simula um tabuleiro de xadrez, e de um lado está a natureza. Do outro, a gente vê maquinários, né, trabalhadores, enfim, porque ao longo desse processo, a gente observa que essas empresas, essas grandes indústrias, elas acabam apenas tirando os recursos da natureza e não se preocupam em preservar. E lembra, galera, de onde que a gente é? Onde que a gente está inserido? Na floresta amazônica, né? A maior floresta que existe. Então, a gente também aqui vive muito de perto esse processo de devastação, de queimadas, de derrubada de árvores, da caça ilegal de animais. Então, tudo isso acontece em favor, né, em decorrência desse sistema capitalista, de empresas, de patrões, de donos, querendo enriquecer, querendo expandir os seus negócios. Então, tem tudo isso. Além desse processo de retirada da matéria-prima, a natureza vai sofrer também com a poluição do solo, com a poluição dos rios, com a poluição do ar. Tudo isso afeta
em todo a sociedade, a natureza, o meio ambiente, tudo que está inserido em volta dessas indústrias, né? E aí, o terceiro ponto que a gente falou lá no início vão ser as desigualdades sociais. Por que as desigualdades sociais? Eu trago para vocês uma chargezinha também, né? Uma tirinha bem legalzinha, que nela tem um padre andando ao lado de um homem que representa, né, um dono de indústria, um dono dos meios de produção no capitalismo. E aí o padre fala o seguinte: meu filho, você sabia que a desigualdade social agora é pecado? Aí o dono da empresa vai responder assim: pois é, padre, quantos pecadores? E ele aponta para um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, se vocês pararem para observar na imagem, ele está representando uma maioria, né? Uma maioria que vive em uma situação de vulnerabilidade social. São pessoas com roupas simples, descalços, crianças, idosos, mulheres, homens. Então essa camada vai representar a camada que é a força de trabalho no sistema capitalista. Essa galera que trabalha muito, que trabalha todos os dias, acorda cedo, sai para trabalhar, volta tarde, dorme pouco, ganha pouco e continua cada vez mais pobre. Ele trabalha para sobreviver. Enquanto ele trabalha para sobreviver, aquela pequena camada, que é a camada que representa os patrões, os donos dos meios de produção, essa camada vai enriquecendo as custas dele. E aí o mais louco disso tudo é que a conversa entre esses dois personagens dá a entender que ainda assim quem está errado são os pobres. Eles não enriquecem porque não querem, eles que são os pecadores. Então é um sistema que ele vai afetar de muitas maneiras a vida desse sujeito, seja economicamente, seja socialmente, seja no acesso à educação, que os filhos dessas pessoas muitas das vezes não tenham acesso à educação de qualidade. Isso vai só perpetuando essa desigualdade social presente no meio em que a gente vive. O quarto aspecto, que vem em decorrência disso, vai ser a perda de valores. O que é essa perda de valores, professora? No sistema capitalista, a gente vai observar muito que, infelizmente, as pessoas elas vão ser avaliadas, vão ser estereotipadas de acordo com aquilo que ela tem. Se tem um coleguinha na escola que ele tem o celular do ano, que o pai dele tem o carro do ano, ele vai ser o cara mais legal da escola, de acordo com muita gente, né? Enquanto isso, tem um coleguinha que ele tá com uma roupa que ele já usa há muito tempo porque a mamãe não tem condição de comprar outra roupa. E essa criança é a criança que vai sofrer com preconceitos na escola, é a criança que vai sofrer o bullying na escola. Então, nesse sistema capitalista, a gente passa por esse processo de estereótipo, em que o sujeito, ele é determinado de acordo com os bens que ele possui, de acordo com aquilo que ele tem. E aí, a gente entra numa discussão muito séria, né? Que esse é um problema muito sério do sistema capitalista, porque o sujeito, ele vai acabar, muitas das vezes, pegando essa identidade que não é dele, assimilando essa identidade que não é dele, mas que foi criada para ele. E aí eu trago outra tirinha para vocês verem. E aí, no título dessa tirinha, a gente já tem um dado super importante, que uma pesquisa aponta que 0,7% da população mundial detém 41% da riqueza. Ou seja, imagina, uma galerinha pequenininha, um grupo minúsculo, detém 41% de toda a riqueza mundial, enquanto a outra camada está ali na miséria, né? E aí, na imagem, a gente tem uma conversa entre o pai e o filho. E aí o pai diz o seguinte: você havia me perguntado em que lugar você nasceu. Eu diria que foi mais ou menos por aqui. E ele aponta para uma pirâmide social. Nessa pirâmide social, a gente tem 4 camadazinhas, né? Uma bem pequenininha em amarelo, que vai representar esse 0,7% da população que detém toda a riqueza do mundo. Aí tem a camadazinha em laranja, que vem ali uma outra camada que vive bem, né, um pouco melhor de vida. A vermelha, que também são a galera da classe média, que tem uma condição de vida estável. E a maior parte da pirâmide, que é essa marronzinha de onde ele diz que o filho faz parte, é a galera que está na miséria, a galera que está na pobreza, que não tem emprego, que não tem renda. Muitos lugares hoje em dia sequer tem saneamento básico. Então é essa galera que vai representar a maior parte da população mundial. E são eles também que mantêm a riqueza da galerinha que está lá no topo, no amarelo, né, na pirâmide. E aí a gente vê esse processo de
politicamente, historicamente, economicamente, socialmente, de manutenção desses valores, de que o pobre nasceu para ser pobre e o rico nasceu para ser rico, e que isso não pode mudar. E a gente sabe muito bem que isso está errado, que é algo que tem que ser debatido, que tem que ser discutido, que independente da posição social em que você nasceu, você tem direito à saúde, você tem direito à educação, você tem direito a melhores condições de vida, tá bom? E aí, estudando um pouquinho desse processo que a gente viu na aula de hoje, a gente vai fazer duas questõezinhas super rápidas, tá bom? E vamos continuar discutindo sobre isso nas aulas seguintes também. A questão 1. O sistema capitalista gera diversos efeitos nas sociedades industrializadas. Podemos apontar como um desses efeitos. Alternativa A, a boa distribuição de renda. Alternativa B, a desigualdade social. Ou alternativa C, a igualdade socioeconômica. Bom, como a gente viu na aula de hoje, né, esse sistema capitalista ele vai gerar essa desigual relação social entre os sujeitos, entre o patrão e entre o trabalhador, entre a minoria e entre a maioria. Então, a alternativa correta é a letra B, a desigualdade social. E aí agora, a questão 2, tá bom? Rapidinho também. Em sistemas capitalistas, podemos observar um desenvolvimento em inovações no setor industrial. Isso se dá por quê? Alternativa A, ocorre o incentivo à inovação tecnológica através de pesquisa e novas formas de obtenção do lucro. Alternativa B, esses sistemas empresários para os países. Ou alternativa C, os países estimulam as pesquisas de cunho social. Como a gente viu ao longo da aula, nesse sistema capitalista vai se haver um incentivo às inovações tecnológicas, né? Porque à medida que vão surgindo novas formas de produzir, novas máquinas, novas formas de modernizar a indústria do país, esse país vai acabar gerando mais lucro, né? Esses empresários vão acabar gerando mais lucros. Então, a alternativa correta vai ser a letra A, que nesse sistema capitalista vão ocorrer esse incentivo às inovações tecnológicas, às pesquisas em diversas áreas, visando o aumento no lucro desses donos dos meios de produção, tá bom? E a gente encerra a aula de hoje com essas duas questõezinhas bem bacanas. E lembrando vocês, para acessar essa aula e outras, entre na plataforma do Eduque, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!